Irmãos, bom dia. Hoje nós vamos iniciar direto com a escola dominical, sem a parte do culto, justamente pelo fato da assembleia, né, ao final. Então também a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá bom? Para a gente poder não se delongar na programação, nos acontecimentos. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Maravilhoso Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos no Teu nome, na pessoa do Senhor, esse encontro divino, espiritual que o Senhor permite que tenhamos, mas também um encontro onde podemos perceber a atuação do Senhor na vida dos Teus filhos, dos Teus servos, as pessoas, Deus, querendo terem suas vidas transformadas. É uma luta para nós, constante, lidar com o pecado, as nossas preferências, os nossos gostos, o nosso egoísmo também em geral. E pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos conceda, Pai, da Tua sabedoria, dos Teus dons, que possamos desenvolver os frutos, Deus, que o Senhor tem dado, os dons que o Senhor tem dado quando o Senhor nos deu a salvação também. Ajuda-nos a desenvolvermos esses dons, Deus, que a igreja possa perceber isso na vida de todos, na vida de cada um, e ser edificada e ser, Deus, cada dia transformada. E voltando a sua mente, Deus, para o dia que o Senhor vem nos buscar. Então, nos faça pessoas melhores aqui para o Senhor, uns para os outros também, buscando, Deus, servir a um outro, é um dos Teus propósitos, um dos Teus ensinamentos, que possamos compreender a questão da unidade, da união que o Senhor Deus realizou, que o Senhor proporcionou por meio de Cristo, que possamos, Deus, entender e viver isso, Pai, porque o Senhor já resolveu a parte fundamental, que foi fazer a paz entre os povos, Deus, entre a unificação dos povos, tornando um povo, Deus, para o Senhor. O Senhor já resolveu através de Cristo, através do sangue de Cristo, Pai, e hoje fomos aproximados ao Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe esse tempo aqui, de estudo, de aprendizado, de ensino, Deus, os irmãos também compreendendo e entendendo e compartilhando, e que o Senhor me abençoe também no sentido, Deus, de estar aqui, Deus, trazendo essa parte, Deus, que temos que entender e compreender e viver também. Cuida dos irmãos queridos que estão em outras atividades, que porventura, Deus, estão nos seus afazeres, ou os que não puderam estar aqui também por diversas situações, que o Senhor os agracie também com o Teu Santo Espírito, com a palavra do Senhor, que eles entendam e percebam a importância, Deus, de estar juntos, de estar um pequeno horário da semana juntos, Pai. É importante, é fundamental, é edificante também, e assim podemos, Deus, estreitar os nossos laços, Pai, podemos, Deus, nos comunicar melhor. Cuida de nós, eu lhe imploro, nesse período, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o texto é Efésios, capítulo 2, carta de Efésios, capítulo 2, os versos 11 ao 18. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 18. Os irmãos encontraram aí? Tudo bem, não tem problema. Efésios 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O texto é até o verso 18, mas nós vamos fazer a leitura até o 22, tá bom? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual nós também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então esse mês, né, o tema aí sugerido pelo pastor Antônio foi semeando a união. Né? Então nós já entendemos na primeira aula o que é a união, né, o que significa essa união do crente, ou a união da igreja, a união de Cristo com a igreja, a união dos povos. Depois nós entendemos o propósito da união, para que essa união. E hoje nós vamos falar especificamente como que Deus uniu o povo judeu, com o povo gentil. Tá? Então, especificamente, esses versos que nós acabamos de ler, em tese eles explicam como que Deus fez essa união, como que Deus realizou essa junção desses povos. Né? No Antigo Testamento, é muito evidente que Deus havia escolhido um povo. Ele havia, através de Abraão, escolhido um povo. Ele disse: Abraão, em você eu vou fazer uma grande geração, você será o pai de muitos. Né? Até tem algo lá que nos remete depois a uma esperança, a uma promessa de que Deus alcançaria outros povos, porque ele diz que nele todas as nações seriam abençoadas, em Abraão todos os povos seriam abençoados, mas Deus não trabalhou isso naquele momento, mas ele deixou essa esperança, essa porta aberta de um dia alcançar os povos de todas as nações. Mas nós vimos a atuação de Deus em boa parte do Antigo Testamento na vida dos seus filhos, na vida do povo judeu, especificamente atuando na vida deles. Mas ele realizou grandes feitos em outros povos, ele interviu nas nações, ele abençoou outros povos, como por exemplo ele converteu a cidade toda de Nínive, né? Ele agiu, ele atuou na vida de muitos outros povos, mas de forma que nós percebemos nesse andamento, mas o foco sempre foi tratar o povo judeu, tanto para correção, retificação, santificação, ou seja, Deus tratando com o povo dele. Tá? Então nós vamos entender agora como que esse povo de Israel foi unido aos gentios e nós também estamos incluídos nesse plano. Porém, antes de nós irmos especificamente para o texto, eu gostaria de convidar os irmãos também, se puderem e quiserem, abrirem também a Bíblia no livro de Atos, tá bom? Porque ali Atos também nós temos a origem da igreja de Efésios, tá bom? Paulo, ele entre ali a sua final da segunda viagem missionária dele, para a terceira viagem, ele vai para Éfeso, tá bom? Então ali, Atos capítulo 18, a partir do verso 24, nós vamos entender e conhecer uma pessoa chamada Apolo. E essa pessoa, Atos capítulo 18, tá bom? Atos capítulo 18. Nesse meio tempo, tá? A partir do verso 24, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Verso 24. Chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, irmãos, no final do capítulo 18 de Atos, capítulo 19 de Atos, né? Paulo está em Efésios e ele percebe essa situação ali na formação da igreja de Efésios. Qual situação? Um homem chamado Apolo, eloquente, poderoso nas Escrituras, e aqui as Escrituras, Antigo Testamento. O homem tem um povo que é o bereano, né? Era bereano nas Escrituras. Perfeito. Diz que ele falava e ensinava com precisão. Ô fulano, cita para mim lá Isaías 53:1. O camarada citava. O que Isaías queria dizer quando ele... Rapaz, tinha na ponta da língua. Pentateuco, todo decorado. Primeiro verso de Gênesis ao último de Deuteronômio. Ensinava com precisão. Não estou sendo irônico, estou relatando a situação, a condição dele. Porém, esse Apolo, Lucas diz que ele ensinava no Espírito. Ele era fervoroso com a ação do Espírito, porém o próprio Apolo não tinha conhecimento da atuação do Espírito Santo na vida dele. Por quê? O que ele ensinava a respeito do batismo e a respeito do arrependimento não envolvia a habitação do Espírito Santo ou manifestação do Espírito. Ou seja, ele ensinava em partes a verdade, mas ainda não entendia o todo, não compreendia o todo. Provavelmente ele nunca teve um encontro com Jesus. Provavelmente ele nunca conheceu o Senhor Jesus pessoalmente. Talvez nem fosse da mesma época. Não sei a idade dele. Mas ele ensinava Jesus Cristo e apresentava aos irmãos dele, os irmãos que eu quero dizer, o povo judeu, o foco dele era mostrar Jesus Cristo para o povo judeu, que não acreditava que Jesus era o Messias que havia de vir. E ele convencia muitos, ele provava e ele convencia muitos de que aquele Jesus que mandaram matar era o Cristo Jesus, prometido no Antigo Testamento. E esse Apolo, ele faz parte, a convite de Priscila e Áquila, que são os principais fundadores da igreja de Éfeso, a fazer parte daquele ministério. E aí, aos cuidados do ensino de Apolo, uma boa parte dos discípulos foram ensinados por eles. Mas Priscila e Áquila, que já tinham conhecimento, já tinham uma experiência vivenciada da conversão e da atuação específica do Espírito Santo na vida daqueles que se convertiam, falavam: Apolo, você não experimentou algo ainda. Ou essas pessoas que você trouxe o esclarecimento sobre Cristo, ainda não se arrependeram para a habitação do Espírito Santo.
Estranho, né? Parece que, mas existe um outro tipo de salvação? Não. Foi dado aos apóstolos essa experiência. Foi dado aos apóstolos trazerem essa habitação, essa marca do Espírito Santo na vida dos salvos. Então isso fez parte um pouco da origem da igreja de Éfeso. E aí o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, enquanto ele estava em Corinto, acerca do que nós vamos falar. Então, ele já sabendo desse envolvimento, dessa origem, Paulo fala assim, olha, tem um assunto lá que eu preciso tratar com a igreja de Éfeso. Por quê? Porque eles ainda não compreenderam completamente a unificação que o Senhor quer promover na vida do judeu quanto do gentil. Eles não entenderam isso. E provavelmente a igreja de Efésios estava vivendo uma relação, a relação deles ainda era muito superficial. Era uma relação assim de uma linha muito fina. Por quê? Porque se estabelecia dentro de um mesmo corpo, de um mesmo grupo, de um mesmo prédio, uma mesma igreja, grupos. Quais grupos? O grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Eles ainda não conseguiam, na relação deles, se permitirem ter experiência um com o outro. Eles não permitiam isso, eles não aceitavam. Né? O judeu, assim, eu não tenho muita aplicação assim, prática nesse sentido. Eu acho que essa aula é mais para a gente entender como que foi o processo de Deus. Né? E aí depois, mensagens, os irmãos podem se lembrar também de outras mensagens e talvez trazer alguma aplicação útil para si. Eu não tenho muito hoje assim, mas vou dar alguns exemplos, por exemplo. Vou dar alguns exemplos para os irmãos compreender melhor a situação. Imagina que nós somos, aqui no nosso meio, né, tem judeus e gentios. O lado direito aqui é judeu, o lado esquerdo aqui é gentil. Né? Ou seja, vocês são tudo idólatra, né? Vocês gostam de matar animais, oferecer sacrifício para outros deuses, né? Vocês gostam de prostituição, né? Vocês gostam do quê? De ir no templo, se prostituir e falar, nossa, estou adorando o meu Deus. Vocês abominam as práticas deles. E vocês também não querem as práticas deles. Por quê? Porque é um povo milenar também, grupo chato. Nossa, tabernáculos todo ano, festa de tabernáculos. Festa da Páscoa, né? Tem que ficar lá um mês se preparando, se santificando. Vocês aqui que são gentios, gosta do quê? Gosta da bagunça, né? Gosta de beber, gosta de ir para o templo, se prostituir lá as profetisas, né? Do templo de Diana. Vocês são da igreja de Efésios, do povo, essa é a origem. Eu me converti e tal, mas está num processo ainda de separação. Esse povo aqui está debatendo, sabe o quê? Se no sábado namorar com a esposa é trabalho ou prazer. Aí você fala, que isso? Eu não quero entrar nessa seara, não. Isso daí, para mim, namorar no sábado é normal. E vocês não, vocês ficam lá. Será que namorar no sábado é prazer, é trabalho? E nem vocês se alinham direito. Então fica nessa, aí você... mas domingo de manhã tem que ir para a igreja, né? Aí o primeiro dia, para o gentil, qual que é? Domingo. Não, domingo é dia de culto. E vocês querem o quê? Não, eu quero jogar bola. Domingo eu posso jogar bola, eu não posso no sábado. Mas posso jogar bola. Ou seja, estava nessa, não conseguia. Mas todos de alguma maneira estavam entendendo que o Cristo era o Salvador. E que agora a salvação era dada por Cristo. Mas ainda estava no processo, estava ainda tentando conviver. Aí o apóstolo Paulo, ele fala, eu tenho que explicar para eles aonde é a origem da paz, da união deles. Porque se eles não entenderem a origem da união, eles vão ficar nessas questões. Um come carne de porco, o outro não, né? O gentil convidando o judeu para ir na casa. Não vai. O judeu não vai. O judeu tem a comida específica dele, que tem que ser alguém lá que tem que preparar. Às vezes não é nem a esposa que prepara, é outra pessoa. É muito restrito. A dona Maria Helena tem uma história muito legal. Ela já trabalhou na casa de um judeu, seu Jacó, né, dona Maria Helena? Ela tem uma história muito legal. Quem quiser ouvir, depois ouve. Ela uma vez cozinhou uma carne de porco na casa de um judeu. Meu Deus, eu não sei como que ela está aqui, viva ainda, para contar a história. Né?
Mas para você ter noção de como é a questão da comida para eles, tá? É saudável? Não sei, não vamos discutir agora todos os aspectos agora. Mas eles faziam aquilo pensando que eles estavam adorando a Deus, de alguma forma. Né? De alguma maneira, tinha alguma verdade ali no coração deles, assim como o Apolo. O Apolo estava pregando a verdade, falou, cara, eu descobri Jesus, ele é a pessoa que veio aqui, ele que estava escrito no Antigo Testamento. Porém, sem todo o entendimento da obra de Cristo. E ele pregava só para os judeus. Ele não ia para o gentil. Mas aí Priscila e Áquila falou, vem cá, deixa eu conversar com você, deixa eu te ajudar aqui nessa questão. Então a igreja ficava nisso. A igreja não conseguia se aprofundar no relacionamento. Não conseguia. Por causa do quê? Das questões secundárias. Por causa do que Cristo aboliu. Por causa do que Cristo aniquilou na cruz. A barreira da inimizade que existia, o Senhor Jesus conseguiu derrubar. Primeira barreira era com Deus. Isso ele quebrou. Ele falou, não, agora eu tenho acesso até mim agora, por meio de Cristo. E esse acesso, ele é exclusivo para todos. Todos têm que passar por isso. Eu não vou dar uma brecha aqui para o meu povo, para o povo que eu escolhi lá no início em Abraão. Não tem uma brecha para eles. É por meio de Jesus. Então agora eu vou mostrar para vocês, o apóstolo Paulo, eu vou escrever para vocês e vou ensinar vocês de que a união de vocês, a paz de vocês, quem iniciou o processo fui eu. Então não precisa ficar quebrando a cabeça em como vocês vão se unir, em como vocês vão se relacionar. Aprendam o que eu tenho para ensinar e vocês vão depois trabalhando em como vocês podem melhorar a relação entre vocês e assim entenderem que eu uni vocês. Né? Então, como que ele começa o texto aí a partir do verso 11? Ele fala assim, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentio na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, verso 12, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeiro, ele começa dizendo para os gentios, olha, vocês precisam se lembrar, isso é importante, não tira isso da mente de vocês, que vocês não tinham esperança no mundo. Vocês não tinham esperança de salvação. Essa é a primeira consciência que vocês precisam ter. Segundo, o judeu não queria relacionamento com você. Por quê? Porque para você ter relacionamento com o judeu, ele entende que você precisa passar por todo o processo religioso que ele foi estabelecido, que foi se estabelecido. Era praticamente impossível você fazer parte da comunidade de Israel. Por quê? Porque já ao 8º dia, o que era acontecido com o judeu? Cirurgia no prepúcio. Circuncidava a criança. Isso era a marca principal do judeu. Então, um judeu, ele não ficava perguntando, você é circuncidado? Ele já partia do princípio que o judeu era circuncidado, porque era uma ordem dada para o pai e para a mãe. O pai e a mãe tinham que fazer. Então, primeira regra já era ser circuncidado ao 8º dia. E isso para eles era assim, né? O ápice de que o pai e a mãe foi fiel. É uma prova de que o pai e a mãe era fiel e agora ele também é fiel. Mas acontece de poder ser circuncidado depois? Acontecia. Né? Quando Deus estabeleceu a circuncisão, Abraão pegou lá, o cara tinha 60 anos, falou, não, eu não quero nada com isso não, vem cá, Deus mandou circuncidar. 90 anos, seu João, né? 90 e poucos. 90 anos. O Abraão foi lá, pegou o camarada e falou, vem cá, para morar aqui no meu povo aqui vai ter que circuncidar. Mas não tenho nada a ver com isso, eu sou etíope, né? Não importa. É a marca. Então, e eles eram rotulados, né? Como? O judeu rotulava o gentil de incircunciso. Não, esse daí é um incircunciso. O que isso significava, incircunciso? É o que a gente fala hoje. Isso aí é sem propósito na vida, esse camarada aí. Isso daí vive de qualquer jeito.
Não tem como eu me relacionar com ele. Ele faz qualquer coisa, ele se permite fazer qualquer coisa na vida dele, que destrói a vida dele, que destrói a vida da família dele, que acaba com a saúde dele, que, enfim, a gente fala assim, né? Às vezes a gente lidar com pessoas que, infelizmente, elas são fracas no sentido de ter vícios, de cometer coisas erradas, e a gente fala, não dá para relacionar com eles. Não dá, não tem como, não tem. E era assim, eles intitulavam vocês de incircuncisos. E aí Paulo, ele fala, olha, mas eles foram circuncisos na carne. E depois nós vemos Paulo ensinando em outros textos que agora a circuncisão era onde? No coração. Né? Ele fala, olha, não, mas agora a circuncisão é no coração. Percebe que não deixa de ser pessoal a coisa? Porque você é circuncidado. Quem sabe disso? Você. Quando você olha lá para o seu membro e fala, poxa, eu sou circuncidado. Quando você é salvo e você vê a atuação de Deus na sua vida, só você consegue ver. Porque o Espírito revela isso para você. Agora, você não pode se enganar. Mas você tem que ver a atuação verdadeira e singela e singular do Espírito Santo na sua vida. Porque se você se enganar a respeito disso, você é só um religioso, eu fico só um religioso. Então não pode ter dúvida. Assim como o judeu olhava, o pai olhava e falava, eu circuncidei ele, meu pai me circuncidou. Agora nós como crentes, nós temos que olhar e falar, não foi por mãos humanas que me circuncidou. Não foi alguém que colocou a mão na minha cabeça e agora eu estou salvo. Não. Eu preencho as marcas do Senhor para ser salvo. Como? Me arrependi, vi a atuação dele na minha vida e eu tenho essa experiência com ele de que ele me salvou e que eu sou uma pessoa diferente agora, ainda com falhas, mas me arrependo, sei pedir perdão para Deus daquilo que eu faço de errado para o meu próximo e tentar viver melhor e corrigir. Então, e aí ele traz essa ideia e diz, olha, vocês estavam sozinhos no mundo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa. Irmãos, nós temos que perceber aqui nesses textos como Paulo usa a questão dos pronomes. Isso faz muita diferença na hora de nós também compreendermos. Ele deixa bem claro que ele também é judeu. Quando ele fala assim, vós estáveis separados e sem Deus no mundo, ele está falando para o gentil mesmo. Vocês estavam sem Deus no mundo, vocês precisam entender isso, vocês precisam lembrar dessas coisas, não pode sair da mente de vocês. Vocês foram agraciados. Não pensa que Deus escolheu o povo também de Israel por uma coisa boa que eles fizeram. Não tinha nada de bom. Deus viu alguém reto em algum momento, alguém justo, alguém que queria andar com ele, que queria conhecer ele de verdade, ele opa, peraí, vou abençoar Abraão e vou criar uma geração aqui de pessoas por causa da fé que eu vi nele, da fé que eu encontrei nele. E Paulo não está se excluindo da comunidade. Ele fala, olha, eu fazia parte de outro grupo, né? Então ele está usando vós. Mas agora, olha só, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Ele ainda está no vós. Vocês agora foram aproximados. Para o gentil não pensar assim, mas será que Deus ainda não quer só trazer a salvação para o povo judeu? Não. Paulo está falando, olha, vocês agora vão ser aproximados também. O povo gentil pode ficar tranquilo que vocês também têm acesso ao Pai. Vocês têm acesso agora por causa da cruz. Por causa das alianças, por causa de Cristo Jesus, vocês foram aproximados. Por quê? Por causa do sangue dele. Mas eu ainda quero falar dos pronomes aqui. Olha só agora, verso 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Outro verso aqui que ele fala, que ele usa o nós. Aboliu em sua carne a lei de forma para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos num só corpo com Deus, por intermédio, destruindo ele a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, que estavam perto. Porque por ele ambos temos. Aí ele também... O que é isso? O que é esse nosso agora? E o que é esse temos? O que é esse nós fazendo parte agora? Quando ele usa esse pronome nós. Ele está usando um pronome que é chamado de pronome inclusivo. Ou seja, o autor que está escrevendo
está incluso nesse pronome. Porque é muito comum você ler alguns textos e ele usar, por exemplo, o nós, para se referir a si ou ao povo dele. Ou a nós como um pequeno grupo. Olha, nós, eu, Paulo, Barnabé e Timóteo. Paulo escrevendo, né? Nós, Paulo, Barnabé e Timóteo. Não, ele está usando o nós aqui, mas ele também se incluindo nessa experiência, nessa relação. Ele não está fora. E ele também não está usando o nós no sentido exclusivo que foi o exemplo que eu dei. Ele não está falando assim, olha, apenas eu, Timóteo e Barnabé, que somos os judeus aqui. Não, o nosso aqui, ele está se incluindo e fazendo a união dessas nações, desses povos. Ou seja, se ele está se incluindo nesse ponto, é porque isso é verdade. É porque isso realmente é o que aconteceu. Porque se fosse uma relação em que ele dissesse assim, olha, só nós fazemos parte, ou vós, como ele usou outras vezes, olha, vocês foram chamados assim, vocês estavam sem Deus no mundo, mas agora Ele é a nossa paz, a qual ambos nos fez um. Ele poderia, de alguma maneira, sendo judeu, falar assim, não, o nós aqui, ele só fez a paz entre eu e o povo judeu. Entre eu, é estranho, né? Muito redundante. Entre eu e só o povo judeu. Não. Ele se inclui, ele faz parte. E para ele também é um desafio. Porque ele já havia vencido. Ele já havia vencido. Olha como ele faz com naturalidade essa separação da consciência que ele tem do tratamento do povo judeu para com o povo gentil. Ele fala assim, olha, pelo povo judeu, gentil, você, povo gentil, de Efésios, igreja de Éfeso, o povo judeu, do qual eu fazia parte, chamava você de incircuncisão. Você vê que ele não está mais nesse grupo. Por quê? Porque ele entendeu perfeitamente o plano de Deus, dessa unificação dos povos, das nações, por meio de Jesus Cristo, que é agora o que eu vou falar. Então ele se inclui nessa verdade. Ele diz para a igreja, olha, lembra dessas coisas, que vocês não tinham esperança, agora vocês têm esperança. Ah, mas você está falando isso daí para a gente, ele está falando agora. Não, eu faço parte disso. Eu também estou envolvido nesse processo. Eu não estou dizendo uma verdade para vocês, eu estou dizendo uma verdade que é para mim. Eu também tenho isso como verdade na minha vida. Isso também é verdade para mim. Eu não estou criando uma doutrina aqui, uma filosofia, e vocês depois que se virem para entender e vivam. Não, eu faço parte disso, a minha experiência é essa. Eu vivo baseado nessa verdade. Ele está compartilhando com os irmãos de Efésios, gentios, judeus, explicando também, essa carta vai consequentemente chegar até judeu, o judeu vai ouvir isso também. Olha, esse sistema agora, o uso do pronome aqui é nós. O nós é a primeira pessoa do plural? É isso? É a primeira? Do plural, né? É a primeira pessoa do plural. Quando eu falar nós, é nós mesmo. Eu não estou falando nós, eu e Israel. Não é? Eu não estou falando nós, eu e a minha esposa. Eu estou falando nós, é nós mesmo. Pode ficar tranquilo. É nós, é todo mundo. Por quê? Por causa de Cristo. Então, não é por afinidade minha. Não é por compaixão. Não é por compaixão minha. Não é porque eu quero tudo comum. Não. É por causa de Cristo, olha só. Mas por causa de Jesus Cristo, vocês foram aproximados. E pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Ou seja, algo que custou. Algo que foi dolorido, algo que foi sofrido. Tirar sangue é algo que é dolorido. O Samuel ele não esquece que ele tirou sangue já várias vezes. O Samuel tem problemas, né? Os irmãos já comunicamos os irmãos. O Samuel tem problema com leite. Um dos testes que foram feitos nele dá muita dó, mas é o recurso que tem, né? Talvez exista outro, mas não sei se
Não sei se eu teria condições de fazer. O teste é, como é que chama? O médico lá que fez o furo nele? O alergista. O alergista pega a caneta e marca 12 pontinhos na caneta. Depois ele vem com a seringa, fala, mãe, segura o braço do menino. Aí a mãe vai, segura o braço do menino, o pai fica chorando, com dó do menino, não consegue segurar, né? O médico vê a situação do pai e fala, mãe, segura, porque o pai está desmaiando, a enfermeira vem aqui. Aí você vê que para tirar sangue é extremamente dolorido. Existe outro método? Não sei, deve ser caríssimo se existe, não sei se existe. Algo que não cause dor. Tira sangue da pessoa viva, foi o que aconteceu com Cristo. Tirou sangue dele enquanto ele estava vivo. Né? Ou seja, nós fomos aproximados por meio de um processo extremamente dolorido, que gerou a morte de alguém. E sabe o que a gente faz? A gente ignora. Eu admito que eu me relaciono com pessoas por preferências pessoais, por afinidade. É uma verdade. Mas, irmão, se não custar para mim, se não me gerar dor, de quebra de orgulho, de quebra de ferir a minha consciência, né? No sentido, cara, eu vou me relacionar, eu vou fazer força para viver bem com a minha igreja, com a minha esposa, com os meus filhos, porque alguém morreu no meu lugar. Alguém pagou isso, alguém pagou essa conta. Custou demais, irmãos, para eu ficar isolado, para eu ficar magoado, para eu ficar vitimizado. Custou muito. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que me arrepender do que eu faço de errado. E falar, não, eu vou me esforçar agora. E para o judeu, imagina, uma tradição milenar. Anos, 2 mil anos de cultura judaica. Como que você arranca isso da vida das pessoas? Como que você elimina isso da noite para o dia? Essa era a luta da igreja de Efésios. Eles ainda tinham essa dificuldade, mas Paulo falou, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa parede de inimizade, essa aproximação agora em Deus, custou o sangue de alguém. Então faça por onde agora. Faça por onde isso funcionar, porque custou o sangue de Cristo. Então não pense que é algo superficial, não pense que é só porque você usa a roupa branca, você usa qualquer coisa, você vai no templo da Diana, você vai no templo do Salomão, né? Você é do templo, né? Do Salomão, que já foi reconstruído, já foi derrubado, né? Você esquece isso agora. Agora vamos, né? Vamos fazer um grande acordo aqui, né? Vamos fazer um acordão agora. Vamos fazer um acordão. Ah, mas eu não gosto desse jeito aqui. Calma, tudo bem. Ore a Deus. Deus vai. Né? Irmãos, corrige isso. A Bíblia fala para o marido amar a esposa. Imagina a luta de muitos maridos amarem suas esposas. Marido é uma coisa, complicada. O camarada se apaixona, né? Não, vou te dar um mundo, faz tudo. Outro dia estava uma chuva terrível quando eu era namorado da Nayara, joguei um terno meu para ela pisar no chão. Joguei um terno assim, ó, não, pisa aqui, ó, para não sujar o seu tênis. Hoje em dia, né? Guarda-chuva velho lá, você não hoje em dia pega a mulher para pôr em cima assim, né, para se proteger. Pega a mulher assim por cima. É difícil, irmãos, é difícil. A gente vai se envolvendo com um monte de outras coisas, esquecendo do que nós temos que cuidar. A comunhão é a coisa mais preciosa que o Senhor nos deu. E é fácil de perder essa comunhão e essa união, se a gente não tiver esse entendimento, você falou aí, de que alguém derramou sangue por nós, para nos manter unidos em Cristo. Exato. Então, isso depende muito do entendimento e da experiência de cada um. Claro que a gente, uma hora ou outra, a gente vai ter um problema com alguém. Mas o que a gente tem que fazer? Lembrar, né, que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Exato. Se arrepender, pedir perdão, né,
ajustar a vida novamente com o irmão, etc. E dá para ver, né? Dá para ver como nós como mundo, né? Nós como nação, como humanos, nós não queremos, né? Quantos povos existem no mundo? De acordo com a ONU aí são quantos? 200 e alguma coisa? Talvez acho que não chega a 200, mas entre grupos, né? Tribos, existem muitas, milhares. Os missionários que sabem esses números, né? Que rodam o mundo, sabe quantos povos, quantas tribos existem, né? Essa é a nossa natureza, irmãos, de querer, né, conviver só com quem eu gosto de ouvir aquilo que me agrada. Eu só convivo com a pessoa que fala o que eu gosto de ouvir. Você falou do sacrifício, né? O sacrifício que nos une. Às vezes a gente acha que o manter a união, manter a unidade é um sacrifício pessoal nosso. Quando o sacrifício já foi feito para que isso aconteça. O principal já foi feito. Já foi feito o sacrifício para que isso aconteça. Semana passada eu falei que, por mais que a gente se afaste da união entre os irmãos, a unidade de Cristo não vai acabar, porque ela já existe, não foi a gente que formou. E ela foi feita pelo sacrifício dele na cruz. Claro, tem a parte nossa de um esforço para manter, né, isso que o verso fala lá, para a gente se esforçar para manter a união, existe esforço. Mas quem fez o sacrifício que uniu foi Jesus Cristo. Não tem sacrifício nenhum nosso ali. Tem esforço. Muito bem. Então agora o que ele fez? Ele nos fez um. Né? Ele agora, verso 14, ele diz, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, chamada a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse verso 15, irmãos, ele é bastante... É o último ponto também, o verso 15, que eu vou trazer para os irmãos, até pela questão do tempo. É o último o conceito aqui que eu quero trazer para os irmãos. Então, assim, ele aboliu por meio da carne dele, que nós já entendemos que foi um processo muito doloroso, por meio da carne de Cristo, né, por meio da entrega da vida dele, dessa entrega dele na cruz e morrendo e ressuscitando, e tendo as marcas agora, né, ficou para sempre essas marcas nele. Ele destruiu essa lei dos mandamentos, né? Então, por meio dessa morte dele, ele aboliu o quê? Ele aboliu todas essas leis que eu falei no começo, essas festas, os sacrifícios cerimoniais, essas coisas exclusivas daquele povo. Ele aboliu tudo isso. Então ele ignorou toda a lei do Antigo Testamento dele? Não, ele não ignorou nada. A lei, os 10 mandamentos, como lei moral, para nós ela é útil até hoje. Para nós, como povo, como pessoa individual, como povo, como nação, muitos povos ainda se utilizam dessa lei moral. Está lá para você não roubar, para você não matar, para você não adulterar, né, para você ser honesto, no sentido de você não fraudar o seu irmão. Como lei moral, isso ainda é extremamente útil. Pastor? Não deve chamar de lei, deve chamar de princípio. Princípio. Ele pegou os 10 mandamentos no Novo Testamento, ele transformou 9 em princípio e o sábado ele disse que não tinha que cumprir mais. Claramente Perfeito. ele obedeceu o sábado. Jóia. Ele transformou em princípio. Quando a gente fala em lei, ele está misturando verbo com moral. Sim. É só um cuidado. Tá, jóia. Obrigado. É isso aí. Serve como princípio moral para o mundo. Muitos das leis ainda no mundo, né? Não sei se todo mundo agora, mas alguns ainda se utilizam desses princípios. Em alguns países isso está sendo quebrado. Isso já, né, é ignorado, é normal já. A profissão do bandido, né, a profissão do adúltero, isso está se normalizando, né? Infelizmente. Mas como princípio e como algo que não vai ser destruído, como algo que não vai acabar, não vai ser aniquilado, nós podemos nos utilizar. Mas o Senhor Jesus aboliu. E também não é pelo cumprimento da lei, agora não do princípio, mas agora, se eu falar, eu vou cumprir a lei, e você salvo pelo cumprimento da lei, está perdido. Já pecou em decidir isso na mente. Já pecou e já se perdeu por isso. Perfeito? Então, exatamente nesse sentido. Então, ele aboliu todas essas questões, as questões que afastam vocês, hein? Lembra que você é o grupo judeu e você é o grupo gentil.
Se alguém me convidar para almoçar, eu vou querer na casa de alguém aqui, desse grupo, que aqui vai sair coisa boa. Daqui não, aqui sai o quê? Sai kasher, né? Não pode comer leite com carne, erva. Cordeiro é gostoso, carne de cordeiro é gostoso. Lembra que ali tu sacrificado a ídolo, hein? Ah, não, mas aí o Paulo já explicou. Se eu como sem a consciência de que é para ídolo, eu estou tranquilo. Ah, não. Não, eu vou comer sem essa responsabilidade, pode ficar tranquilo. Paulo já falou, olha, a questão da consciência, ó, fecha o olho e come, abençoa, pede para Deus abençoar e come. Você pode até perguntar, né? Você matou esse bicho aqui na sua casa mesmo ou matou no altar? É. Em casa, você é na casa. Exato. Ah, foi em casa, mas a minha esposa era sacerdotisa. Ih, agora eu. Não, beleza, é isso aí, irmãos. Os irmãos entenderam, né? Os irmãos estão entendendo aí o andamento. Então o Senhor aboliu tudo isso, aboliu. Falou, olha, não discute essas questões mais. Por quê? Eu resolvi na cruz. Está resolvido na cruz. E agora ele criou um novo homem. O que é esse novo homem? Essa palavra, ela refere-se a um tipo diferente de qualidade. Uma nova pessoa em Cristo. Não mais um judeu e não mais um gentil. Mas sim agora uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Como que eu posso chamar um irmão que vive no Japão? Um irmão que tem uma cultura completamente diferente da minha. De irmão. Por quê? Por causa de Cristo, porque agora ele é um novo homem. Ah, mas lá no Japão eles ainda se matam quando ele desobedece o pai. Cara, não sei. Isso é uma questão de cultura, isso é uma questão, não sei nem se isso acontece. O político, quando é pego, né, em adultério, roubando, se mata. Mas peraí. O Senhor Jesus trabalhou de tal forma na vida dele para tirar isso da vida dele? Não sei, mas ele dizia que era crente, dizia que era salvo. Talvez tem muitas questões, muitos detalhes para se discutir, talvez não foi o melhor exemplo. Mas os japoneses são muito perfeitos, né, no que eles fazem. Vocês não gostam? A comida deles não é muito boa? Eu gosto de comida japonesa, eu adoro. Você já viu como eles fazem perfeitamente as coisas no país deles? Outro dia eu vi no YouTube lá costuma abrir crateras, né? Porque lá é uma ilha. Eles pavimentaram uma ilha que vive em terremotos. Então é muito comum numa avenida, numa rua, numa estrada, formar uma cratera. Em 2 horas ele fecha aquele buraco de 50 metros de diâmetro. Aqui no Brasil tem que licitação, né? E vai, e empresa. Eles são muito perfeitos no que eles fazem. Eu acho que o mundo deveria ter um presidente só e o presidente tinha que ser japonês. Eles ia ser muito bom. Pastor Pacheco. Eu vou tomar a liberdade de dizer que quando fala aboliu aqui, não quer dizer que Jesus pegou a lei e jogou no lixo. Né? O que ele quer dizer, e em outro texto ele fala isso, é que ninguém vai ser salvo pela lei. Então ele aboliu no sentido que para salvação a lei não serve. Para salvação sou eu que sirvo, não é a lei. Acho que é exatamente isso. Por isso que ele fala que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos. A carne dele substituiu a lei. O sacrifício dele substituiu. Exato. A abolição... Da salvação. A abolição, irmãos, os irmãos acho que entendem comumente até pela questão do Brasil, de outros povos, né? Quando você faz uma abolição, o que você faz? Ela não é desprezada, ela não é excluída, ela consta na nova aliança, como parte do processo de unificação. Essa abolição, ela promove a unificação na nova aliança. É estranho, né? Mas é uma liberdade. A abolição aqui nesse sentido é de trazer o quê? Essa libertação. Porque você está escravo das suas ordenanças. Você está escravo do seu pecado. Você está escravo dos seus ídolos. Quando a lei vem para abolir, quando Jesus vem para abolir na carne isso, quer dizer que ele vem para trazer libertação. Acho que é isso, né? Mais também detalhado é nesse sentido, tá? Ele não está excluindo a lei, de forma alguma. Porém, ela está inclusa na nova aliança. E aí, então, nós temos esse novo tipo de homem. E agora eu quero finalizar com o verso 14, verso 15. Ainda no verso 15. Uma outra questão aqui muito boa. Eu uso bastante como que chama?
Eu uso bastante uma gramática lá do Wallace. Alguns não gostam do Wallace, né? Da gramática do Wallace. Mas é boa a gramática, é o que eu tenho também. Queria poder usar uma outra. Mas o que ele ensina aqui, no verso 15, no final do verso 15? Olha só. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que é isso, irmãos? O que ele fez aqui? Ele pegou ele aboliu todas essas ordenanças, ele excluiu a questão de práticas da lei, e o Antigo Testamento, os 10 mandamentos é princípio, né? As outras coisas são usadas como princípio para nós já sabemos. Mas tudo aquilo que era ordenado, semana que vem começa a Páscoa. Aí você fala, puxa vida, tem um monte de coisa para fazer, para cumprir, que não pode fazer, que não... Não, isso ele aboliu. Criou um novo homem. O que aconteceu agora? Agora, ele fez a paz como resultado. A paz é o resultado de todas as ações que o Senhor Jesus Cristo promoveu para a unificação dos povos, do judeu e do gentil. Quando ele promove essa paz, significa que ela é a consequência da morte dele, da ressurreição dele na cruz do Calvário. É uma consequência à paz. Outros textos nós podemos lembrar, para um exemplo. Veio uma nuvem e os encobriu. Veio o fogo e os queimou, consumiu. Veio a abolição dos mandamentos, veio a liberdade, veio o sangue de Cristo, a ressurreição de Cristo e vos deu a paz. Nós temos que pensar, por isso que ele fala, olha, para você chegar nesse fundamento, para você chegar nessa conclusão, Efésios, lembra-se. Ele começa o verso 11 assim, se lembrem. Não se esqueçam desse sistema que eu disse para vocês. É uma fórmula. A salvação é essa fórmula. Não, a salvação é Cristo. Mas para você entender o processo, para você ter paz com o seu irmão, é esse aqui. Esse é o processo que o Senhor Jesus estabeleceu. Eu precisava ensinar isso para vocês, irmãos de Efésios. Que o que o Apolo ensinou era em parte. O que ele começou foi em parte. E vocês estão nessa dificuldade ainda, porque ele ensinou parte. Mas agora eu estou dizendo para vocês que vocês, tendo a experiência do Espírito Santo, tanto judeu quanto gentil, conhecendo esse sistema de entrega pelo sangue, aproximação, quebra da barreira, quebra da inimizade, abolição do cumprimento das ordenanças na carne, eu criei um novo homem. E eu criando esse novo homem, a consequência foi o quê? A paz. A consequência é a paz. Nós podemos ter paz, irmãos. A parte de Deus está completa. A parte de Deus é 99,99%. Qual é a nossa parte? É o 0,01% que a gente precisa admitir e pegar e falar, cara, eu vou ter paz com aquele que Deus salvou. Por quê? Porque ele realizou esse sistema. Mas aí a gente é preconceituoso, né? Eu quero que a cidade está cheia de angolano, haitiano, venezuelano, não sei se os irmãos reparam isso. Está cheia. Não quero nada com esse camarada aí, não. O cara lá do Haiti, essa semana eu conheci 2 haitianos que estão aqui na Vargem Grande. Um angolano me parou para conversar essa semana. Vou falar de Jesus, esse cara vai lá na minha igreja, depois vai querer ir na minha casa. Irmãos, que isso? Tenho parentes que passam dificuldade. Não quero essa pessoa perto de mim, não. Vai... O senhor fala religião... Qualquer outro, porque a gente às vezes não faz contatar ele da Umbanda, então eu não vou falar... sim, perfeito. Exatamente. Jesus
Exato. O senhor falou denominação, eu estava pensando, pô, será que é assembleiano, presbiteriano? Não. Realmente, pode até ser, porque pode ser um religioso. Eu não vou lá porque ela deixa o cabelo crescer longo, eu quero cortar o cabelo. Exato. E a gente tem tanto a aprender com o povo africano, né? Sabe qual é o país que tem mais depressão no mundo? O mais rico do mundo. O país mais ansioso do mundo? Brasil. País africano, eles não têm depressão lá. Não tem. Lá ninguém sofre de depressão, sabe por quê? Porque ele sofre a mesma coisa que ele. E a dor dele é bem diferente da minha, no nosso contexto. Na África, não. A mesma dor que você tem é a que todo mundo tem aqui. Então, a hora que eu morrer, eu sei que ele vai estar do meu lado. Eu vou ter alguém para contar. Quando alguém morre em outro país rico, onde a pessoa era preocupada com a sua riqueza, a pessoa é esquecida. Eu não estou falando aqui como situação de país, de contexto de país, estou falando de relações, de relação pessoal. E a gente se afasta, a gente tem um pouco de preconceito, sim. Nós não podemos ter. Como comunidade evangélica, a gente não pode aderir a essas coisas. Tem grupos que fazem isso, né? Também católico faz isso com protestante. Vê um grupo fazendo alguma coisa que é demonizada, enfim, a gente tem esse entendimento espiritual, vai lá e apedreja, né? Persegue e tal. Isso a gente não pode fazer mesmo, não. Mas eu cortei o senhor, desculpa. Você citou o Japão aí, né? O maior índice de suicídio do mundo conhecido, pelo menos pesquisado, é Suíça e Japão. São um dos dois países mais ricos do mundo. Um dos mais ricos do mundo. O que eu queria falar, se você me permite, é que Deus deu um presente para cada um. O povo judeu tirou o peso da lei deles. Tirou o peso, porque ele é povo judeu, estão livres. Sim. E para o povo gentil, vem para a graça. Vem para a graça. A diferença era a lei. O choque era a lei. Deus aboliu a lei de um lado e deu a graça para o outro. Exato. Fez a amizade. Perfeito. Eliminou a inimizade. Eliminou a inimizade, chamando isso de paz. Tá bom, irmãos? Então, era basicamente isso. Como que foi esse processo? Eu espero que tenha ficado entendido para os irmãos. Se você ainda tem dúvidas, leia mais o texto. Leia outros livros que você gostaria de ler. E entenda que a unidade, ela foi estabelecida por causa do sofrimento de alguém. A união por causa da dor de alguém. Não por uma preferência minha, sua, por um gosto nosso. Né? Mas por isso. E o que ele promoveu cabalmente? Isso é definitivo, isso é irrevogável. Isso não muda. Ele falou, olha, eu estabeleci a paz. Agora cabe o que a você? Se permitir se aproximar. Deus os abençoe. Terminei no horário? Terminei no horário. 11:01.